Então, já estamos aqui no nosso terceiro devocional de automotivação, né? Seguindo aí a inteligência biblicamente emocional e vamos lembrar, né? Uma paixão por trabalhar e viver por razões que realmente valem a pena. Isso é automotivação, uma propensão para seguir metas com energia e persistência. E como é que tá o seu versículo para memorizar? Tá conseguindo já? Né? Vamos lembrar? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Eu queria muito que a gente olhasse para esse versículo e pensasse no tanto que uma pessoa que se empenha por exercício físico, né, um atleta que joga e tudo, como que ele tem que dar duro, como que ele precisa perseverar, como que ele precisa ter uma alimentação equilibrada. Se você está vivendo nesse tempo de quarentena, eu acredito que você está tendo muita dificuldade, como eu, de ter tudo equilibrado e porque a rotina normal, né, ajuda a gente com isso, mas gente, um atleta, ele precisa se dominar muito. Mas para alcançar uma coisa corruptível, por que nós que queremos algo incorruptível, que queremos viver para a eternidade, que queremos viver com a eternidade gravada na nossa mente, para valores eternos, para algo que vai ser para sempre, por que nós achamos que podemos fazer de qualquer maneira? Eu quero que a gente pense nessa reflexão, que enquanto você memorizar esse versículo, você se lembre dessa lição importante que esse versículo nos traz. Olha o domínio que um atleta precisa ter sobre o corpo dele. Você tem buscado o mínimo de autocontrole, de domínio, de crescimento, de amadurecimento, para que o seu espírito esteja pronto, para que você viva os frutos de eternidade que Deus tem para você. Não estou dizendo que é por algum merecimento que vamos ter, mas por que estamos sendo tão relapsos? Eu acredito que se vamos fazer, precisamos fazer direito. Se vamos escolher a eternidade, que possamos fazer direito. Bom, esse dia nós vamos falar um pouquinho sobre revisões internas para uma automotivação saudável. Muitas vezes o que nos deixa desmotivados e completamente desanimados para ir em frente é o fato de não estarmos lidando com o mal que existe em nós. É preciso uma revisão de tempos em tempos em nosso interior. E assim como um carro precisa revisar o seu motor, né? Saber o que está nos atrapalhando internamente nos trará respostas e estratégias para gastar energia com o que realmente vale a pena. Então, sempre, de tempos em tempos, assim como um carro precisa de revisão, nós precisamos revisar o que está fazendo a gente gastar energia. Estamos gastando de uma forma saudável, porque às vezes estamos nos sentindo esgotados tão rapidamente, né? Então é importante perceber, será que minhas energias estão sendo gastas por aquilo que vale a pena, por aquilo que é saudável, ou muitas vezes os meus pecados estão me fazendo desanimar rapidamente? O que está roubando essa minha energia de automotivação? Vamos lembrar de Hebreus 12:1. A gente já teve que fazer essa leitura no outro devocional, mas vamos refletir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pesos e pecados podem estar tirando nossa energia para o que verdadeiramente importa: honrar a Deus, sermos úteis a Ele. Pense em como isso acontece em sua vida. E eu gostaria aqui de pedir a você que pesquise a diferença entre peso e pecado, né? O pecado realmente vem daquilo que, né, vai contra o que Deus diz em sua palavra, contra a vontade de Deus, né? Quando nós escolhemos fazer aquilo que é propriamente nosso e não estamos
debaixo da direção de Deus. Mas o que é peso? Eu acredito que a grande diferença entre o peso e o pecado é que o peso não é algo que é errado, mas que não está contribuindo para a nossa corrida. E nós precisamos também ter sabedoria e discernimento para perceber o que é isso em nós. Então, eu trouxe hoje aqui 10 sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Eu acredito que quando a gente analisar um pouquinho disso, vai nos ajudar a perceber o que pode estar nos atrapalhando um pouco na nossa carreira cristã. Em seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Peter Scazzero nos faz reconhecer os sintomas de um interior espiritual e emocionalmente doentio. Então, faça sua revisão interna observando esses 10 sintomas. Depois busque a Deus e ajuda no discipulado para tratar biblicamente o que tem te atrapalhado em sua corrida cristã. Eu vou colocar aqui, vou falar os 10, mas junto com o devocional vou estar enviando um PDF dessa parte do livro, para você poder investigar melhor o que é cada um desses 10, tá bom? Então, primeiro, usar Deus para fugir de Deus. Segundo, ignorar as emoções de raiva, tristeza ou medo. Terceiro, morrer para as coisas erradas. Isso acontece muito com crentes antigos. Quarto, negar o impacto do passado sobre o presente. Quinto, dividir nossa vida entre os compartimentos de secular e sagrado. Esse é muito prejudicial. Não que os outros não sejam, mas esse atrapalha bem. Sexto, fazer para Deus em vez de estar com Deus. Esse daí é o da Marta, né? De Marta e Maria, né? Só fazer, né? Em vez de estar. O sétimo, espiritualizar o conflito. Esse é interessante. 8, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. E 9, viver sem limites. 10, finalmente, julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Acredito que todos esses são muito importantes e que todas nós já vivenciamos pelo menos um pouco de cada um, mas sempre tem alguns que estão mais evidentes e acredito que é muito importante revisar o nosso coração para uma automotivação saudável. Se desejamos perseverar em nossa carreira cristã, tendo energia certa para o que realmente importa, precisamos tratar nossos pesos e pecados. Não se iluda. Olha essa frase do C.S. Lewis. Nós temos essa estranha sensação de que o tempo sozinho pode curar nossos pecados. Gente, não pode. Nós vamos pecar e se nós não pararmos para lidar com o pecado, para tratar o pecado biblicamente, para deixar a transformação de Deus ocorrer através da renovação da nossa mente pela palavra, o tempo não vai fazer isso. Gaste tempo sendo vulnerável, abrindo seu coração para o Senhor. E não tenha medo de encarar o que te faz mal. Com certeza, a energia que te poupará te fará mais motivada para o que vale a pena de verdade. E pense então nessa frase que nós lemos. O que ela ensina sobre você mesma? Vamos terminar com essa reflexão, com algumas reflexões e um desabafo. Primeiro, por que a revisão interna é tão importante para se ter automotivação? Observe Hebreus 12:1 e responda: qual a diferença entre pesos e pecados e como elas fazem diferença na corrida cristã? Analise os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Quais você percebe em sua vida? Ore a Deus, converse com sua discipuladora sobre isso e se deixe tocar. Deixar o tempo tratar o pecado só nos fará mais propensos a ele. Comente essa frase baseado na frase de C.S. Lewis que lemos anteriormente. E é isso, minha querida. Espero que você seja muito abençoada. Vou terminar com uma oração. Senhor, precisamos de revisão. Precisamos de quebrantamento. Precisamos reconhecer onde pesos e pecados têm nos atrapalhado na carreira cristã. Ó Deus, traga ao nosso coração a vulnerabilidade e a sensibilidade vinda do Senhor para nos convencer daquilo que tem nos atrapalhado e nos instrua, Senhor,
não para que nos sintamos culpadas, mas que possamos gastar energia com aquilo que realmente vale a pena. E eu oro isso não apenas por mim, mas pelas minhas irmãs que estão ouvindo esse devocional. Em nome de Jesus. Amém.